Sou o professor Robson Macedo. Hoje nós iremos estudar a história do rádio. A história do rádio, o surgimento do rádio é atribuído ao italiano Guglielmo Marconi. A palavra rádio significa radiar. Esse verbo ela traz um entendimento de brilhar, resplandecer, aureolar. Todos neste procedimento radiofônico traz essa ideia de transpassar essa comunicação. Dentro dessa palavra rádio, o conhecer o aparelho, ela vem de quê? De comunicação, um processo de interlocução à distância, conversação à distância, é a propagação de sinais. Os prepulsores do rádio são aqueles que deram início a todo o procedimento ou as ideias de continuidade dessa propagação de som. Sabemos o que a história data, que a primeira transmissão de rádio foi de um evento esportivo que ocorreu em Kingston, um evento de regata em Dublin. E em 1901, Guglielmo Marconi recebe o Prêmio Nobel de Física. Antes, existiram alguns antecessores de Guglielmo Marconi, o escocês James Maxwell, que descobriu as ondas sonoras. Isso aconteceu em 1860 e isto foi apresentado somente em 1886 por Heinrich Hertz. E foi Hertz que apresentou essas variações da corrente elétrica. A transmissão de voz ela ocorreu em 1922. Claro que dentro dessa grande história do rádio, houve muitos problemas de brigas judiciais, de direitos autorais, de patentes, quem é o prepulsor, quem é o inventor de tudo isso aí, quem originou todas essas ideias. Então ocorreram muitas brigas. Nikola Tesla foi um dos que recorreram a essas brigas de patente, era um norte-americano na época. Em 1915, o próprio Tesla foi a briga judicial, recorrendo a essa briga de que ele lançou o modelo e não foi Marconi. A primeira transmissão de voz ocorreu em dezembro de 1906, em Massachusetts, nos Estados Unidos. O canadense Reinald Ferguson foi o primeiro que trouxe a ideia de reproduzir 1 hora de conversas e músicas para radioamadores. Os primeiros transmissores ou receptores eram confeccionados com materiais químicos de sulfeto de chumbo, conhecidos também como bigode de gato, eram usados para detectar sinais de rádio, sendo ligados em aparelhos de cristal. Existiam muitas dificuldades para fazer as sintonizações em busca das estações. E essa massificação do rádio, ela tem uma data, 1927. Foi onde essa popularização do rádio teve o pontapé inicial. Na Primeira Guerra Mundial, esse rádio ele teve uma deflagração gigante, uma expansão enorme. Em 1917, conhecido como a difusão do rádio. O interesse era enorme pelo rádio, para ter as informações do que estava acontecendo na Europa com a Primeira Guerra Mundial. E houve muitas formas e maneiras clandestinas de possuir esse rádio e de ter a transmissão e as informações necessárias por parte da população. Enquanto isso, o rádio no Brasil aparece em 1923 e tem esse dia especial, 23 de setembro. É uma data que se comemora o aniversário Edgar Roquette Pinto. A primeira transmissão ocorre na exposição do centenário da independência. E empresários norte-americanos instalaram uma estação no Corcovado, no Rio de Janeiro. Na ocasião, a população, as pessoas ouviam a ópera O Guarani de Carlos Gomes.
que era a marca do pronunciamento do presidente da época, Epitácio Pessoa. Até hoje, a Voz do Brasil, a programação de rádio mais antiga, ela se inicia com o Guarani. Esta é a Voz do Brasil. O Brasil tem uma nova Constituição e começa. Diante de uma grandiosa, magnífica novidade, o médico e escritor Roquete Pinto tenta convencer o governo federal a trabalhar de uma forma que possa disponibilizar o rádio para a população. Claro que foi uma tentativa falha na época, mas foi a Academia Brasileira de Ciências que acolheu este projeto. E assim nasce a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que transmitiria ópera, poesia, informações e um circuito cultural em 1923, a era de ouro do rádio, e isto a partir de 1927. O rádio passa por um processo de massificação, com a possibilidade de suas transmissões ocorrerem através de transmissões em aparelhos, e aparelhos que tocavam discos diretamente através de um microfone.
Através disso, começa a origem de um ambiente chamado meios de comunicação. É iniciada a profissionalização do rádio ou do radialista. Era a contratação de artistas, de bandas, de grupos, de apresentadores, programas de auditórios, radionovelas, humoristas. O rádio naquele tempo tinha essa propagação através das manifestações de sons, com grupos, com orquestras sendo gravada e tocada em tempo real. Cantores cantando em tempo real, orquestras sendo gravadas e lançando essa sonoridade, essa massa de frequência em tempo real. Programações de auditório, grandes humoristas. O rádio brasileiro trouxe essa gama e se inicia o meio da comunicação. Tendo um breve relato sobre a história do rádio, tanto no Ocidente, Europa, como no Brasil, podemos ter uma noção da importância que é esse procedimento de propagação sonora de informação para a sociedade. E com isso, nós tivemos a oportunidade de entender que os meios de comunicação surgiram através da história do rádio. É um desenvolvimento científico, uma forma de autonomia da física, mas uma propagação, uma manifestação através de frequência. Na próxima aula, nós iremos estudar um pouco sobre os meios de comunicação. Sou o professor Robson Macedo e é sempre uma honra poder compartilhar conhecimentos artísticos com vocês.